Fala, Rodrigo. Eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, acho que vai ajudar, tá bom? Então, a gente estava com essa questão aqui ontem e, bom, as outras questões também vão ser nesse ritmo aqui que eu vou tentar te explicar. É o seguinte, a gente tem que esse limite da zero sobre zero. Uma determinação, a gente não quer usar o L'Hopital, a gente quer usar aquele teorema do O pequeno, tá bom? Então, em geral, a gente vai fazer o seguinte, como é zero sobre zero, eu vou chamar essa função aqui de, de f de x. Vamos fazer sempre assim. E vou chamar essa função de baixo de g de x. O que eu vou fazer é escrever o polinômio de Taylor para f e para g. Tá bom? De qual grau o polinômio de Taylor? Eu vou com grau até que algum coeficiente dê não nulo. Porque para calcular o polinômio de Taylor, a gente essencialmente tem que calcular a derivada em zero, né, nesse caso, a segunda derivada e assim por diante. Enquanto isso for dando zero, eu vou calcular um polinômio de Taylor. Eu quero o momento que a derivada de f, alguma derivada de f não dê zero, ou alguma derivada de g. Isso é um método que, na verdade, pode ser visto como um corolário para calcular limite de zero sobre zero. Eu estava dando uma olhada nisso no livro do Elon, tá bom? Então, funciona muito bem. Então, vamos fazer esse caso aqui. Então, eu já calculei, tá bom? E o f de zero é zero, isso é direto. O f' de zero, a gente calculou ontem, eu acho, mas eu calculei aqui, o f' de zero também dá zero, se eu derivar isso aqui. Aí, eu calculei o f duas linhas de zero, também dá zero. Então eu vou continuar, eu quero que em algum momento não dê zero. O f três linhas de zero também é zero. E por fim, eu consegui em algum momento que o f, que a derivada não dá zero, que é o f, a quarta derivada no zero, deu diferente de zero, tá bom? Depois eu falo quem é. Isso deu um A, tá bom? Deu um A não, deu um B, diferente de zero, beleza? Então eu tenho essa condição aqui. E vou fazer a mesma coisa para o G. Para o G é diferente, o G de 0 é 0, o G' de 0 é 0, e eu fui, o G duas linhas de 0 também é 0, tem que fazer essa conta você está muito bem nessa conta, eu já fiz aqui, depois você confere, tá bom? O G três linhas de 0 é 0, por um acaso, o G4 linha de 0 é diferente de 0, tá bom? Por um acaso, coincidiu da derivada aqui e aqui da diferente de 0. Então, vamos calcular o limite agora. Então, esse limite aqui vai ser igual, vou escrever a série de Taylor da função f, certo? Então, vai ficar o limite. Eu vou escrever o polinômio de Taylor aqui. Então, como deu esses caras todos zero aqui, vai aparecer só o b. Então, aqui vai ficar b h quarta, b h quarta, mais um O pequeno de H. E embaixo, e aqui, desculpa, aqui também vai aparecer um 4 fatorial, certo? Bom, vai ser um 4 fatorial. E aqui, 4 fatorial. E o θ, pelo teorema, é de tal maneira que se eu divido o θ de H por H quarto, tomo o limite com H indo para zero, isso dá zero. Eu vou deixar x, não precisa botar H aqui, deixa x, tá bom? Então aqui é x. Embaixo vai ficar, quando escrever a série de Taylor da função g, usando que esses caras aqui são todos zeros e a quarta derivada é diferente de zero, eu vou chamar isso aqui de c, só para simplificar. Depois eu falo quem é, eu calculei ali, tá bom? Não é importante isso, não é o mais importante. Então aqui vai ficar c x a quarta sobre 4 fatorial mais um O pequeno de x. Vou botar um O pequeno zero, só para diferenciar um do outro, né? De tal maneira que, vou botar aqui embaixo, tal que, pelo teorema, o limite de θ de x sobre x a quarta, quando x vai para zero, é igual a zero, certo? Esse é o teorema. O mesmo vale para θ
para θ zero, beleza? Então, qual a ideia aqui? Agora eu escrevo o limite de x indo para zero. Eu vou botar o x à quarta aqui em evidência. Então vai ficar x à quarta em evidência. Aqui vai ficar, ó, olha lá, b sobre 4 fatorial mais o O pequeno de x sobre x à quarta. Certo? E embaixo a mesma coisa. Embaixo vai ficar o c sobre 4 fatorial mais o O pequeno zero de x sobre x à quarta. Isso tudo vezes x à quarta. Quando chegar para zero, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse aqui com esse. Esse vai para zero, esse vai para zero, e o limite vai ser b sobre 4 fatorial sobre c sobre 4 fatorial. Dá uma olhada nessas contas, vê se você entende bem e me fala. Eu acho que a explicação ficou boa. Bom, estou aguardando perguntas. Vou desligar que está acabando o tempo do vídeo.